Padre Pio revelou algo que assusta. Em cada família há apenas uma alma escolhida para sustentar todos os outros espiritualmente. E se essa alma falhar, a família inteira cai. Você sente um peso inexplicável no peito quando pensa nos seus? Chora por dores que nem são suas? Reza mais que todos ao seu redor, mas ninguém entende? Talvez você seja o escolhido. E se for, há algo que você precisa saber agora. Escreva nos comentários: Senhor, se eu sou o escolhido, não me deixe desistir. E fique até o final, porque vou revelar os sinais inconfundíveis de que você carrega essa missão. Sinais que vão fazer tudo fazer sentido. O estigmatizado de Pietrelcina alertava que Deus, em sua infinita justiça e misericórdia, não age de forma aleatória. Ele olha as gerações, vê as feridas herdadas, os pecados repetidos, as promessas quebradas, as alianças esquecidas, e então escolhe uma alma dentro daquela linhagem para ser reparadora, intercessora, sustentáculo invisível diante do céu. Mas entenda bem, não é uma escolha confortável, não é um privilégio humano, é uma cruz. Muitas vezes, essa pessoa não é a mais admirada, nem a mais bem-sucedida aos olhos do mundo. Pelo contrário, costuma ser a mais sensível, a mais incompreendida, aquela que carrega dores que não sabe explicar, tristezas sem nome, batalhas interiores que ninguém vê. Pense comigo. Quantas vezes você já se sentiu deslocado dentro da sua própria casa? Quantas vezes seus valores pareceram exagerados para os outros? Quantas vezes você chorou por situações que nem eram diretamente suas, mas que machucavam seu coração como se fossem? Em seus escritos, o santo de San Giovanni Rotondo explicava que essa alma sente desde cedo um peso estranho no coração. Mesmo quando tudo parece bem, existe uma inquietação, uma busca silenciosa por algo maior. Enquanto outros se contentam com o superficial, ela sente sede de Deus. Enquanto outros riem do pecado, ela sofre por ele. Enquanto outros seguem o fluxo, ela resiste, mesmo sem saber exatamente por quê. É como se houvesse uma marca invisível, uma sensibilidade diferente, um radar espiritual que capta coisas que os outros não percebem. E isso não vem de um orgulho espiritual, mas de uma ferida profunda que só encontra alívio nos pés de Cristo. O mundo pode olhar para essa pessoa e ver fraqueza. Pode ver alguém que sofre demais, que pensa demais, que leva tudo muito a sério. Mas Deus vê diferente. Ele enxerga um coração moldável, uma alma disposta a ser quebrada para que outros possam ser restaurados. Nas palavras do próprio Padre Pio, Deus não escolhe o mais forte aos olhos humanos, mas o mais disposto a sofrer por amor. E aqui começa algo que você precisa entender muito bem. Essa escolha traz consigo uma batalha espiritual intensa. Essa alma escolhida costuma ser atacada desde jovem. Vícios ao redor, ambientes espiritualmente pesados, conflitos familiares constantes, rejeições, traições, humilhações. Não porque Deus a abandona, mas justamente porque o inimigo reconhece nela uma ameaça. O capuchinho falava com firmeza que o demônio conhece as linhagens humanas. Ele observa gerações. Sabe onde há brechas abertas pelo pecado não confessado, pela falta de oração, pela ausência de sacramentais, pela quebra da vida cristã dentro do lar. Quando Deus levanta um escolhido dentro daquela família, o inferno se agita. Por isso, essa pessoa enfrenta tentações mais intensas, quedas mais dolorosas, lutas espirituais mais frequentes. Muitas vezes, ela se sente sozinha até dentro da própria casa. Seus valores parecem exagerados, sua fé é ridicularizada, sua busca por Deus é vista como fanatismo. Sabe o que é mais doloroso? É que essas batalhas acontecem no silêncio. Ninguém vê, ninguém entende. Você está ali, no meio de uma festa familiar, e todos parecem felizes, despreocupados, rindo de piadas que machucam seu coração. E você se sente como um estranho, como se não pertencesse àquele lugar, mesmo sendo sangue do seu sangue. Você já passou pela experiência de falar sobre Deus e as pessoas ao seu redor mudarem de assunto? Já sentiu que sua família te acha radical demais por querer rezar, ir à missa, viver a fé de forma verdadeira?
Já foi chamado de exagerado porque se incomoda com certas músicas, certos programas, certas conversas. Já teve aquele momento em que você tentou convidar alguém para uma missa, para uma novena, para um momento de oração, e a resposta foi um olhar de pena, como se você estivesse perdendo tempo com coisas sem importância? Essas pequenas rejeições diárias vão formando feridas que só você sente. Se a resposta é sim, entenda. Isso não é acaso. É sinal de que você pode estar carregando uma missão que vai muito além da sua própria vida. Você incomoda, porque sua presença expõe o vazio espiritual ao redor. Você perturba, porque sua busca por Deus questiona a mediocridade instalada. E olha que verdade dura, mas necessária. O inimigo sabe disso. Por isso, ele tenta de todas as formas fazer você desistir, fazer você acreditar que está louco, fazer você se sentir culpado por ser diferente. O estigmatizado ensinava que essa alma escolhida carrega uma missão silenciosa: reparar, espiar, interceder e, muitas vezes, quebrar ciclos espirituais que vêm de longe. Ciclos de abandono da fé, de adultério, de violência, de alcoolismo, de ódio, de divisão, de blasfêmia. E isso não acontece com discursos bonitos, mas com lágrimas, joelhos no chão, confissões frequentes, rosários rezados em silêncio, missas oferecidas por quem nem sabe que está sendo sustentado espiritualmente. Deixe eu te contar algo real. Conheço uma mulher que durante anos rezou pelo marido alcoolista. Todos os dias, sem falta, ela oferecia 1/3 por ele. A família achava que ela estava perdendo tempo, que deveria era se separar, mas ela persistiu. 15 anos depois, numa quinta-feira comum, o marido acordou e disse que queria ir à missa, sem motivo aparente. Naquele dia, ele confessou pela primeira vez em décadas. Hoje, 2 anos depois, ele é quem puxa a família para a oração. Foi a persistência dela, aquela alma escolhida, que quebrou o ciclo. Talvez você olhe para a sua árvore genealógica e veja padrões se repetindo. Talvez perceba que há gerações e gerações caindo nas mesmas armadilhas, vivendo os mesmos erros, sofrendo as mesmas consequências. E de repente há você, diferente, questionando, incomodado com o que sempre foi aceito como normal. Pode ser o ciclo de casamentos desfeitos que vem se repetindo há 3, 4 gerações. Pode ser a dificuldade com o dinheiro, onde ninguém consegue prosperar de verdade, como se houvesse um teto invisível impedindo o crescimento. Pode ser a raiva acumulada, aquelas brigas familiares que ninguém lembra direito como começaram, mas que continuam envenenando os relacionamentos década após década. Pode ser também o afastamento da igreja, onde seus bisavós ainda eram praticantes, seus avós já foram menos, seus pais quase nada, e agora você sente um chamado urgente para voltar. É como se Deus tivesse esperado pacientemente, por gerações, até encontrar alguém disposto a reconstruir o que foi quebrado. Você que escuta agora, já percebeu que sempre acaba rezando pelos mesmos? Que sente um impulso quase doloroso de pedir misericórdia por sua família? Que sofre quando vê alguém da sua casa longe de Deus? O santo não cansava de repetir: isso não é acaso, é sinal de eleição. Mas atenção, eleição não significa garantia automática de salvação. Significa responsabilidade maior. O escolhido será mais cobrado, mais purificado, mais provado. Porque sobre ele repousa uma missão que ultrapassa sua própria vida. E antes de continuar, quero te pedir algo de coração. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, se você sente que pode estar entre essas almas escolhidas, ajude este canal a continuar levando essas verdades para mais pessoas. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e, se puder, torne-se membro do canal. Cada gesto seu fortalece essa missão que compartilhamos de espalhar os ensinamentos de Padre Pio. Não estamos sozinhos nessa caminhada, e seu apoio nos une ainda mais nessa corrente de fé e esperança. Agora, presta atenção em algo surpreendente. Muitas vezes, esse escolhido nasce em ambientes espiritualmente secos, lares onde quase não se reza, onde não se fala de Deus, onde os sacramentos são ignorados. Justamente ali,
Deus planta uma semente que cresce no silêncio. Parece contraditório, não é? Você esperaria que o escolhido viesse de uma família profundamente religiosa, cheia de orações e tradições cristãs. Mas não. Muitas vezes é exatamente o oposto. Essa pessoa pode até passar anos afastada, perdida, ferida, mas algo sempre a puxa de volta. Um vazio que nada preenche, uma dor que só se acalma diante do altar, uma paz que só aparece quando o rosário passa pelos dedos. Você já experimentou isso? Já tentou preencher o vazio com 1000 coisas e nada funcionou? Relacionamentos, trabalho, conquistas, diversões, nada sustenta por muito tempo? E quando você volta para Deus, mesmo que seja só um momento de oração sincera, algo se acalma dentro de você. Isso é marca do escolhido. Porque essa alma foi criada para uma comunhão tão profunda com Deus que tudo mais parece raso, incompleto, insuficiente. Mas vem aqui um sinal ainda mais claro. Você costuma ter uma devoção espontânea à Virgem Maria, mesmo sem entender de onde vem? O rosário se torna refúgio, a confissão, um alívio, a Eucaristia, um sustento sem o qual você não consegue viver. Você já notou que, mesmo quando tudo dá errado, você ainda se ajoelha? Mesmo ferido, ainda reza? Mesmo cansado, ainda pede misericórdia? O padre de Pietrelcina era categórico. E isso é sinal claro de eleição, porque quem não é chamado simplesmente endurece. O escolhido sofre, mas não perde totalmente a fé. Cai, mas se levanta. Sangra, mas volta para Deus. Aqui está outro sinal importante. Você tem uma sensibilidade espiritual maior. Você percebe ambientes pesados, sente quando algo não está bem. Tem sonhos que incomodam, intuições fortes, um desconforto diante de certas situações. Muita gente acha que isso é imaginação, que você está sendo paranoico, que está vendo coisas onde não tem nada. Mas o estigmatizado ensinava que isso não é imaginação. É fruto de uma alma mais aberta ao mundo espiritual. Você entra em certos lugares e sente um peso no peito. Participa de certas conversas e fica inquieto sem entender por quê. Olha para certas pessoas e percebe algo que não consegue explicar com palavras, mas sabe que está ali. Às vezes você acorda de madrugada sem motivo aparente e tem aquela certeza de que precisa rezar por alguém específico. Você obedece, reza e depois descobre que naquela hora exata, aquela pessoa estava passando por uma crise, por uma tentação, por um momento perigoso. Coincidência? Não. É a sensibilidade do escolhido captando no espírito o que acontece com aqueles que estão sob sua cobertura de oração. Você pode estar dirigindo e de repente vem uma intuição forte. Ligue para fulano. Você liga. E a pessoa estava precisando justamente daquele contato, daquela palavra, daquele sinal de que não está sozinha. Isso acontece porque sua alma foi afinada para uma frequência espiritual diferente. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais isso se intensifica. Por isso o santo insistia tanto na proteção espiritual desses escolhidos. Confissão frequente, uso de água benta em casa, medalhas bentas, crucifixo no quarto, bênção do lar e, sobretudo, uma vida de oração constante. E aqui vem um alerta sério, que o capuchinho repetia com lágrimas nos olhos. Se o escolhido foge da sua missão, toda a família sofre as consequências. Não porque Deus castiga injustamente, mas porque aquela alma foi colocada como uma espécie de muralha espiritual. Quando ela se afasta, as brechas se abrem. Por isso, muitos escolhidos vivem fases de sofrimento intenso, quando tentam viver como todo mundo, ignorando o chamado interior. A alma adoece, o coração se angustia, a vida perde o sentido. Você já passou por uma fase em que tentou viver sem Deus, sem oração, fazendo o que todo mundo faz, e sentiu que estava morrendo por dentro? Sentiu uma angústia sem explicação, um vazio que crescia a cada dia, uma inquietação que não te deixava em paz? Isso não é depressão comum. É a alma do escolhido se rebelando contra a fuga da missão. É Deus chamando de volta, não com condenação, mas com amor. É a Virgem Maria estendendo o manto, esperando pacientemente que você volte para casa. Porque veja bem,
Sua família precisa de você na posição espiritual correta, não fisicamente apenas, mas espiritualmente ativa, rezando, intercedendo, oferecendo sacrifícios. Nas palavras do santo, o rosário na mão do escolhido tem um peso espiritual imenso. Cada Ave Maria rezada com dor e amor sobe ao céu como reparação pelos pecados da família inteira. Muitas graças são concedidas a parentes que jamais agradecerão, jamais reconhecerão, talvez jamais mudarão. Mesmo assim, Deus age, porque a oração do escolhido não depende do mérito dos outros, mas da fidelidade de quem foi chamado. Imagine a seguinte cena. Você está rezando sozinho no seu quarto, talvez nem ninguém saiba. Você oferece aquele rosário por sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus filhos. Naquele momento, no mundo espiritual, algo acontece. Anjos se movem. Graças são liberadas. Demônios recuam. E talvez naquele exato instante, alguém da sua família que estava prestes a cometer um erro grave recebe uma intuição, uma hesitação, um freio invisível. Isso é o poder da intercessão do escolhido. Você não vê com os olhos, mas está acontecendo. É como aquele dia em que você sentiu uma urgência em rezar por seu filho e depois descobriu que naquele horário ele estava numa situação perigosa, mas algo o fez mudar de ideia no último segundo. Ou quando você ofereceu uma missa pelo seu pai e ele, que estava há anos sem pisar numa igreja, de repente aceitou te acompanhar no domingo seguinte. São sinais pequenos, quase imperceptíveis, mas que revelam a mão de Deus agindo através da sua fidelidade. Você é o canal, mesmo que nunca receba o reconhecimento por isso. E talvez seja melhor assim, porque o reconhecimento humano pode alimentar o orgulho, enquanto o anonimato purifica a intenção. Há uma história que me marcou profundamente. Um homem que durante 30 anos foi o único praticante da família. Todos zombavam dele por ir à missa todo domingo. Chamavam de fanático, de antiquado. Ele sofria, mas não desistia. Rezava em silêncio por cada um. Quando ele faleceu, 3 dos seus filhos, que eram os mais afastados, começaram, um por um, a voltar para a fé. Hoje, uma das filhas é religiosa. A intercessão dele continuou mesmo depois da morte. Foi preciso que ele partisse para que eles enxergassem o vazio que ficou e percebessem de onde vinha a proteção espiritual da casa. O estigmatizado revelava algo ainda mais forte. Em muitas famílias, apenas um se salva plenamente, porque apenas um aceita carregar a cruz até o fim. Isso não significa que os outros estejam condenados, mas que a salvação deles passa, misteriosamente, pela intercessão e pelo sacrifício daquele escolhido. É duro ouvir isso, mas é uma verdade espiritual profunda. Por isso, o inimigo tenta tanto destruir essa alma. Se ela cai definitivamente, a família inteira fica espiritualmente vulnerável. Então, o que o escolhido deve fazer? Como viver essa missão sem ser esmagado por ela? O santo aconselhava atos concretos. Primeiro, oferecer missas pelos familiares vivos e falecidos. A missa é o sacrifício mais poderoso que existe. Quando você oferece uma missa por alguém, você está colocando aquela pessoa sob o sangue de Cristo derramado no Calvário. Não importa se essa pessoa sabe ou não. Não importa se ela agradece ou não. No mundo espiritual, algo acontece. Tente fazer isso. Escolha um dia específico do mês para oferecer uma missa pela sua família. Pode ser no dia de algum santo de devoção. Pode ser no dia do aniversário de alguém que já partiu. Pode ser simplesmente o primeiro domingo de cada mês. Crie esse compromisso espiritual e seja fiel a ele. Com o tempo, você vai perceber mudanças sutis, mas reais. Segundo, rezar o rosário ao menos 3 vezes por semana com intenção específica pela linhagem familiar. Não precisa ser perfeito, não precisa ser longo. Pode ser um terço rezado com o coração quebrantado, oferecendo cada Ave Maria como uma gota de misericórdia sobre sua casa. Se você tem dificuldade de concentração, tudo bem. O que importa é a intenção e a perseverança. Mesmo que sua mente voe durante a oração, o ato de estar ali com o rosário nas mãos
já tem valor espiritual imenso. Terceiro, aspergir água benta nos quartos, especialmente onde há conflitos. A água benta não é superstição, é sacramental da igreja. Ela afasta influências malignas, purifica ambientes, traz paz onde há guerra espiritual. O capuchinho tinha o costume de benzer os ambientes frequentemente e ensinava que isso faz diferença real. Você pode fazer isso de forma simples. Pegue água benta na igreja, coloque num pequeno frasco em casa e uma vez por semana, de preferência numa sexta-feira, que é dia dedicado à paixão de Cristo, vá pelos cômodos da sua casa aspergindo enquanto reza um Pai Nosso. Nos quartos onde há mais tensão, mais brigas, mais tristeza, insista um pouco mais. Faça o sinal da cruz nas portas, nas janelas. Parece pouco, mas não é. Quarto, nunca dormir sem antes fazer um ato de perdão, mesmo que a dor ainda exista. O perdão do escolhido tem um poder espiritual gigantesco. Você não precisa sentir o perdão, apenas decidir perdoar. Diga em voz baixa: eu perdoo, Senhor. Me ajude a sentir esse perdão. Pode ser perdoar quem te magoou hoje, pode ser perdoar aquela ferida antiga que insiste em voltar, pode ser até perdoar a si mesmo pelas suas próprias falhas e fraquezas. O santo alertava: o escolhido não pode se dar ao luxo de viver em pecado deliberado, porque suas quedas têm impacto espiritual maior. Isso não é injustiça, é missão. Quanto maior a graça, maior a responsabilidade. Por isso, ele insistia tanto na confissão frequente, mesmo para pecados que parecem pequenos. A alma do escolhido precisa estar limpa para que a graça flua. É como um canal. Se está obstruído, a água não passa. Quando você se confessa com sinceridade, você desentope o canal, e a misericórdia de Deus flui através de você para sua família inteira. E não pense que o escolhido terá uma vida fácil depois de aceitar sua missão. Não. Muitas vezes o sofrimento aumenta, mas a paz também. A dor continua, mas agora tem sentido. As lágrimas permanecem, mas são enxugadas pela esperança do céu. O estigmatizado ensinava que o escolhido carrega uma promessa escondida. No dia em que essa alma entrar no céu, muitos outros serão puxados com ela, como por um fio invisível de misericórdia. Imagine esse momento, você finalmente diante de Deus, e então percebe que não está sozinho. Há pessoas ali que você rezou tanto por elas, que você chorou tanto, que você intercedeu sem parar. E elas olham para você e dizem: foi você. Suas orações me salvaram. Eu não merecia, mas você não desistiu de mim. Esse é o salário do escolhido. Não riquezas na terra, não reconhecimento humano, mas almas salvas pela sua fidelidade. O santo via isso em suas visões. Ele via almas sendo liberadas do purgatório por causa das orações de um filho fiel, de uma mãe que nunca desistiu, de um irmão que carregou todos nas costas espiritualmente. Talvez você nunca saiba, enquanto estiver vivo, o alcance real das suas orações. Talvez você morra achando que não fez diferença, que suas súplicas não foram ouvidas, que você falhou. Mas no momento em que atravessar o véu e entrar na eternidade, tudo será revelado. E você verá, com espanto e gratidão, quantas batalhas foram vencidas no invisível por causa da sua perseverança. Se você sente que essa palavra é para você, escreva nos comentários os nomes daqueles por quem você luta espiritualmente. Coloque ali sua mãe, seu pai, seus filhos, seus irmãos. O capuchinho ensinava que quando uma intenção é escrita com fé, os anjos a recolhem. E compartilhe este vídeo com alguém da sua família. Talvez essa pessoa também seja chamada e ainda não saiba. Talvez ela esteja sofrendo sozinha, achando que está ficando louca sem entender o peso que carrega. E talvez esta mensagem seja exatamente o que ela precisa ouvir hoje. Não se compare com os outros. Não inveje a vida aparentemente leve de quem não carrega esse peso. O escolhido não foi chamado para o conforto, mas para a eternidade. E no céu, muitas surpresas serão reveladas. Muitos que foram ignorados na terra brilharão como estrelas, porque sustentaram gerações inteiras com sua oração silenciosa. Aquela tia que ninguém levava a sério, mas que rezava o rosário todos os dias.
Aquele filho que a família achava fraco, mas que oferecia suas dores em segredo. Aquela mãe que parecia comum, mas que carregava o mundo espiritual da casa nos ombros. O santo ensinava que Deus guarda um lugar especial no céu para essas almas. Um lugar de honra, não pela grandeza humana, mas pela grandeza do amor que sustentou tantos sem esperar nada em troca. Antes de terminar, quero te dar uma oração prática. Hoje, antes de dormir, faça isso. Reze um Pai Nosso, oferecendo sua vida como instrumento de Deus para sua família. Reze uma Ave Maria, pedindo força para não desistir. E diga em voz baixa: Senhor, eu aceito a missão que me confiaste, mesmo sem compreendê-la. O estigmatizado ensinava que essa entrega simples move montanhas no mundo espiritual. Você não precisa entender tudo. Não precisa ter todas as respostas. Só precisa dizer sim. Mesmo com medo, mesmo com dor, mesmo sem saber o que vem pela frente. E quando a cruz ficar pesada demais, quando você sentir que vai desmoronar, lembre-se, você não está sozinho. A Virgem Maria caminha ao seu lado. Padre Pio intercede por você. Os anjos te guardam. E Deus que te escolheu jamais te abandona. Se inscreva neste canal, ative o sininho, porque continuaremos trazendo os ensinamentos profundos de Padre Pio. Essa jornada é nossa, caminhamos juntos, e cada vídeo é uma luz no caminho de quem busca viver a fé com autenticidade. Que Deus te fortaleça, que a Virgem Maria te cubra com seu manto, e que você nunca se esqueça, se há apenas um escolhido por família, talvez esse escolhido seja você.